Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações, o que a gente pode esperar desses preços daqui para frente. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, a gente recebe aqui o Ale Delara, sócio-diretor da Paine Agronegócios, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Ale, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, galera, boa tarde, o prazer sempre é meu. Ale, como é que se comportaram os preços do milho nesse começo de julho? Colheita da safrinha avançando bem, tá tendo uma certa pressão nessas cotações, né? Sim, exatamente. Essa semana nós tivemos, na verdade, um feriado nos Estados Unidos na quinta-feira, né, no dia de ontem, o feriado de 4 de julho. Então, o mercado norte-americano ele acabou trabalhando num ritmo mais calmo, posições se ajustando frente ao relatório de revisão diária e estoques trimestrais da última sexta-feira. E com isso, o nosso preço de paridade de importação acabou tendo mais influência do dólar do que na Bolsa de Chicago. E nós tivemos dois momentos para o dólar. Tivemos segunda e terça-feira um movimento forte de alta. Na terça-feira, a divisa chegou a tocar os R$ 5,70, mas quarta, quinta, ele acabou derretendo, caiu quase 13,5%. Isso afetou bastante a formação de preço no porto aqui do Brasil, e aí, por consequência, a paridade de exportação acaba puxando para baixo as cotações na B3. Já temos o vencimento de setembro abaixo de R$ 60 a saca. Então, foi puramente influência da paridade de exportação, já que no mercado físico os negócios aí estão bem difíceis de sair. E aí, Ale, o que a gente pode esperar daqui para frente? A gente precisa continuar olhando o dólar, a colheita da safrinha chegando ao final pode trazer um respiro? Como é que você está enxergando esse futuro para o mercado? Aqui nós temos um cenário que é um pouco complexo, Guilherme, porque tivemos uma redução diária, isso já é ponto pacífico, ninguém discute este ponto. Estamos tendo algumas reduções de produtividade em algumas regiões, como São Paulo, Noroeste Paranaense, o Mato Grosso do Sul está enfrentando uma condição ruim. Agora, Goiás, Mato Grosso estão conseguindo entregar produtividades dentro do esperado. Mas como estas regiões estão com algum problema, então a gente vai ter uma leve redução já dentro da expectativa, considerando a redução diária. Então, o número que a Paine trabalha hoje para a produção do safrinha é de 88 milhões de toneladas, no geral, em torno de 114 milhões de toneladas. Então, uma redução bem expressiva frente ao ano passado. O problema é que a comercialização ela está muito, muito lenta. Já era esperado uma queda nas exportações entre 25% e 30%, mas um aquecimento do mercado doméstico em torno de 20% devido à entrada de operações de algumas usinas de etanol. Este consumo para etanol ele tem se mostrado dentro da análise que nós fizemos previamente, então o mercado está demandando, mas nesse momento demandando também a conta-gota, só compras pontuais, e as exportações nossas não conseguem engrenar. Para se ter uma ideia, a nossa estimativa de exportação revisada agora para 38 milhões de toneladas, apenas 18% foi comercializado. As exportações de julho totalizaram 850 mil toneladas, de acordo com o SECEX. Então, é uma queda de aproximadamente 30% a 35% frente ao ano passado, quando nós tivemos um programa estimado em 55 milhões de toneladas, e nesse mesmo período do ano passado, nós já estávamos com 32% do programa concluído. Então, enquanto as exportações não engrenarem realmente, dificilmente nós teremos um movimento de alta forte nos preços. Só que para as exportações engrenares, nós precisamos de preços mais baixos, porque nossos concorrentes são mais baratos. Esse era o ponto que eu queria tocar, Ale. Por que essas exportações não estão engrenando até esse momento? Nós temos a Argentina, que teve uma recomposição na produção frente ao ano passado. Então, isso acaba trazendo uma oferta maior para o mercado também. Então, nesse reequilíbrio dos estoques, nós temos uma pressão de preços. Os Estados Unidos também acabou entregando uma safra recorde por lá. Os estoques cresceram quase 60% frente ao ano passado. Isso trouxe preços mais baixos, tanto nos Estados Unidos quanto na Argentina. E o Brasil, com essa redução, nós estamos com prêmios muito fortalecidos nos portos. Então, quando os compradores internacionais, principalmente México, Coreia do Sul, Japão, a própria China, que se tornou aí um dos grandes compradores de milho, eles olham para os nossos concorrentes e encontram o milho mais barato. Então, com isso, nós não temos uma janela ainda favorável. Além disso, o produtor retendo o milho, hoje o preço praticado no mercado doméstico é acima da paridade de exportação.
Então, isso dificulta a originação também e o concorrente acaba indo para o vizinho para comprar um cereal mais barato. E aí, ali, se a gente pensar nesse produtor que está colhendo a sua safra, tem essa comercialização atrasada, como você comentou, o que ele precisa fazer a partir de agora? Onde ele precisa prestar atenção para ir fazendo essas vendas? Ele tem que prestar atenção em duas coisas, Guilherme. A primeira é o fluxo de caixa dele. Qual que é a necessidade que ele vai ter de recursos no curto, médio prazo? Porque um evento que nós vimos no mercado da soja esse ano foi muitos produtores aguardando aquela melhora de preços devido à quebra de produção, então a comercialização foi atrasada em relação à média histórica, e quando chegou a necessidade de vendas entre o mês de fevereiro, março e abril, a oferta estava muito grande, a comercialização baixa, os prêmios acabaram ficando deprimidos e muitos tiveram que vender devido a essa necessidade para pagamento de custeio a preços muito baixos. Quando a oferta encurtou, os prêmios melhoraram, o preço acabou melhorando, a gente está no melhor preço do ano. Para o milho, o risco de acontecer a mesma coisa é enorme. Agora, no final do mês de julho, nós temos uma parcela de custeio, o mês de agosto tem outra parcela, a comercialização segue lenta com essa retenção do grão. Então, se a necessidade de caixa começar a se apresentar de uma maneira muito próxima do vencimento, a oferta acaba se elevando bastante e o preço ele acaba caindo. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto é tentar deixar de lado, isso eu sei muito bem que é difícil, o sentimento de que o dólar pode continuar subindo para sempre. Por enquanto, nós estamos com este sentimento, com este viés, que o dólar pode ir para voltar para 5,70, quem sabe até acima disso, mas a gente pode ter um movimento de reversão a qualquer momento e trazer um dólar mais baixo. E a única coisa que está segurando a cotação no mercado doméstico ainda é o dólar, já que a cotação em Chicago está próximo de 4 dólares o bushel. Se não fosse um dólar de 5,50 acima, nós poderíamos ter uma saca base Porto na faixa de 42, 43 reais, que colocaria sacas de soja, sacas de milho, desculpa, abaixo de 40 reais, abaixo de 30 reais até mesmo no Mato Grosso. Então, dar uma olhadinha na taxa de câmbio, se não tem interesse em vender agora, ver com o banco, ver com alguma empresa de corretagem, por exemplo, corretagem de mercado financeiro, se não é possível fazer algum seguro de preços e tentar garantir pelo menos um dos referenciais em bom nível. Você comentou, né, essa espera, essa aposta em preços maiores é o que a gente tem acompanhado, né? O produtor está apostando nessa redução de produção aqui no Brasil, esperando que esses preços vão melhorar em algum momento, né? Sim, esse eu digo que é uma falha da comercialização aqui no Brasil, porque todo o preço de qualquer produto, não uma commodity, qualquer produto, ele se movimenta na relação entre oferta e a demanda. Então, quanto mais escasso é aquele produto e existe uma demanda por ele, o preço acaba subindo e o contrário também é verdadeiro. Então, como nós temos um sentimento de vai haver quebra de produção, a gente não vai ter todo o milho que foi estimado inicialmente, passa uma falsa sensação de que o preço vai subir. Só que nós temos um momento de compra também que está ruim. Então, se eu tenho uma quebra de safra na ordem de quase 20 milhões de toneladas frente ao ano passado, mas eu tenho uma comercialização muito mais lenta do que ano passado e uma demanda mais fraca do que ano passado, aquele balanço que é a quantidade de grão disponível para comercializar acaba sendo similar ao ano passado. Então, isso acaba derrubando os preços, porque no final das contas, o balanço entre a oferta e a demanda, essa relação acaba ficando folgada. Então, temos que tomar cuidado nisso, porque a soja foi um exemplo. Quebra de produção, preço em queda, porque a quantidade de soja disponível para comercializar era grande, até mesmo maior do que no ano anterior. Então, tem que tomar cuidado e analisar sempre a ponta da oferta e a ponta da demanda. Ale, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu acredito que esses sejam os principais pontos para o milho, galera. Só mais uma coisa também, agora a gente já está começando a olhar a compra de insumos para o milho de 2025 e a taxa de câmbio, nós estamos pegando ela num patamar bem elevado em momentos de contratação de custos, até mesmo para o milho de verão, tem alguma coisinha para rodar de semente, de milho, de defensivos e de fertilizantes. Tomaram cuidado com essa comercialização, porque contratar um custo com dólar de 5,70 e um risco de um dólar mais baixo no futuro, então, olhando do ponto de vista de risco, tem que ficar atento para não ter uma inversão de valores lá na frente na hora de vender o produto. Então, só prestar atenção nisso aí, o produtor ficar ligado aí para não ter uma surpresa lá na frente.
Ale, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima. Um abraço, obrigado, Wagner. O Ale de Lara, sócio-diretor da Pine Agronegócios, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o cenário para o mercado do milho, preços pressionados neste momento, colheita avançando no Brasil, grandes produções vindas dos Estados Unidos, da Argentina e tudo isso pressionando os preços nesse momento. O Ale destacando que as expectativas são realmente de menos produção no Brasil com relação ao ano passado, mas apenas essa queda na oferta não é suficiente para garantir preços melhores. É preciso olhar também outros aspectos, a demanda mais enfraquecida até esse momento, aquelas expectativas de demanda muito aquecidas ainda não apareceram no mercado, também tem questões de comercialização lenta, e aí neste cenário ali destacando que o produtor precisa ficar atento aos seus vencimentos para evitar que se repita aquilo que aconteceu na safra de soja. O produtor segurou essas vendas quando precisou vender para fazer caixa, essa oferta aumentou muito e aí os preços caíram no mercado. Então, atenção para essa comercialização do milho é a palavra que o Ale de Lara deixa aqui para o produtor do cereal aqui no Brasil. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela, milho em alta nesta sexta-feira, depois do feriado de ontem lá nos Estados Unidos. Julho 24 vale $4,11 o bushel, alta de 7,75 pontos. O setembro 24 vale $4,10 o bushel, elevação de 4,75 pontos. Dezembro 24 vale $4,23 o bushel, alta de 4,25 pontos. E o março 25 vale $4,37 o bushel, alta de 4,25 pontos. Agora a Bolsa Brasileira, a B3, julho 24, subindo 0,43%, sendo cotada a R$ 56,12 a saca. Setembro 24 vale R$ 58,14 a saca, alta de 0,45%. Novembro 24, R$ 61,94, elevação de 0,11%. E o janeiro 25 vale R$ 65,69 a saca, perda de 0,11%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.